Olá, turma da leitura compartilhada, boa noite. Vamos dar continuidade ao capítulo 2 do livro O Mestre dos Mestres, Jesus, o maior exemplo de sabedoria, perseverança e compaixão. Capítulo 2: Um príncipe no caos. Por que Jesus foi um carpinteiro? Sua profissão de carpinteiro foi planejada? Por que Jesus foi um carpinteiro? Eu me fiz diversas vezes esta pergunta. Por que não foi um agricultor, um pastor de ovelhas ou um mestre da lei? Se tudo na vida foi planejado, seria sua profissão um puro acaso do destino? Certamente não. Será que ele se tornou um carpinteiro apenas porque essa profissão era humilde e despojada de grandes privilégios sociais? Mateus 13:55. Depois de pensar em tudo que Jesus viveu, depois de analisar sua história detalhadamente, fiquei impressionado e profundamente comovido com as conclusões a que cheguei. Ele foi um carpinteiro porque iria morrer com as mesmas ferramentas com as quais sempre trabalhara. Quem suportaria trabalhar com as mesmas armas que um dia o destruiriam? O jovem Jesus trabalhava diariamente com martelo, pregos e madeira. José, seu pai, deve ter alertado diversas vezes o menino para que tivesse cuidado no uso do martelo, pois poderia o ferir. O menino, de acordo com Lucas, escritor do terceiro evangelho, sabia qual era sua missão, o que indica que ele antevia seu destino. Isso explica por que previu claramente a maneira como morreria e transmitiu aos seus íntimos antes de haver qualquer ameaça no ar. Marcos 9:31. O menino Jesus sabia que um dia seria ferido de maneira violenta com as ferramentas que manipulava. Quando cravava um prego na madeira, provavelmente tinha consciência de que seus pulsos e seus pés seriam pregados numa cruz. Maria, a mãe tão delicada e observadora, devia pedir ao filho que tomasse cuidado, pois as ferramentas eram pesadas e perigosas. Ao ouvir os conselhos de sua mãe, Jesus talvez dissesse, aspas, obrigado, mãe. Sabia que ela não suportaria. Obrigado, mãe. Vou procurar ter mais cuidado. O jovem Jesus poupava Maria, pois sabia que ela não suportaria ouvir sobre seu fim. Tema: tinha muitos motivos para ter conflitos. Cada vez que o golpe do martelo nos pregos produzia um estálido agudo, Jesus tinha de aprender a proteger sua emoção. Imagine um adolescente tendo de decidir entre brincar e pensar no próprio fim. Poderia evitar o trabalho com martelos, pregos e madeira. Poderia ter aversão a tudo que lembrasse seu martírio, mas não o fez. As razões para que o jovem Jesus tivesse uma emoção doentia eram inúmeras. A responsabilidade social, o desejo ardente de agradar seu pai invisível, a preocupação com o destino da humanidade e a consciência do seu caótico fim eram fontes estressantes capazes de roubar-lhe completamente o encanto pela vida. O simples fato de trabalhar com as mesmas ferramentas que iriam produzir as mais intensas feridas em seu corpo já era suficiente para criar zonas de tensão em seu inconsciente, controlar completamente sua personalidade e fazer dele um jovem feliz e um futuro adulto ansioso e inseguro. Mas, contrariando as expectativas, Jesus atingiu o auge de sua saúde psíquica. Um príncipe da paz. Apesar de ter todos os motivos para ser frágil e angustiado, Jesus tornou-se um homem forte e pacífico. Não tinha medo da morte nem da dor. Falava da superação da morte e da eternidade com uma segurança incrível. Era tão seguro que expunha em situações de risco e nem retinha o que pensava. Jamais alguém teve a coragem de pronunciar o que ele disse em seus discursos. A morte é o mais antinatural dos fenômenos naturais. Jesus falava sobre a transcendência da morte como se fosse um engenheiro do tempo. Mateus 24:29.
É necessário que examinemos alguns papéis da memória e algumas áreas do funcionamento da mente para compreendermos por que o homem Jesus não adoeceu em sua alma, mas se tornou um príncipe da paz em meio ao caos. Gostaria que agora o leitor abrisse as janelas da sua mente para compreender alguns complexos mecanismos psíquicos em um texto sintético. Vasculhar a mente humana é uma das viagens mais interessantes que podemos fazer. Procurei explicar isso de forma acessível. Os papéis da memória na geração dos conflitos. A memória é como uma grande cidade. Nela há inúmeros bairros que se interligam. Ela tem uma parte central, que chamo de MUC, Memória de Uso Contínuo, e uma grande parte periférica, que chamo de ME, Memória Existencial. O registro da memória é produzido pelo fenômeno RAM, Registro Automático da Memória. O fenômeno RAM registra de forma automática todas as nossas experiências e de maneira privilegiada as que possuem grande intensidade emocional, como uma ofensa ou um elogio. Todas as experiências negativas que contêm medo, insegurança, humilhação e rejeição geram imediatamente uma zona de tensão na emoção. Se essas zonas de tensão não forem trabalhadas rapidamente, serão registradas na memória. Desse modo, ficarão disponíveis e poderemos produzir uma infinidade de pensamentos obsessivos sobre elas. Quando alguém o ofende, você deve rapidamente debater a zona de tensão da emoção. Para isso, em menos de 5 segundos, você deve criticá-la, confrontá-la e reciclá-la. Como? Tomando consciência dela e usando ideias diretas e inteligentes que a critiquem, confrontem e reciclem. Faça isso silenciosamente no interior de sua mente. Se você não atuar logo, essa tensão emocional será registrada privilegiadamente na memória de uso contínuo, MUC, gerando um arquivo ou zona de tensão doentia na memória. É por isso que você voltará a pensar milhares de vezes na ofensa e na pessoa que o ofendeu. Não é assim que acontece quando alguém nos agride? Toda vez que pensamos fixamente em um problema mal resolvido, mais ele se registra e cada vez mais expande a zona de tensão dos arquivos da sua memória. Aos poucos, formamos inúmeras favelas na grande cidade da memória. Ficamos ansiosos, perdemos a concentração e até o sono. Quando não controlamos as ideias fixas que produzimos, nos tornamos especialistas em causar danos a nós mesmos. Com o passar dos dias ou meses, talvez não nos lembremos dos problemas que tivemos, mas eles não foram embora. Para onde foram? Deixaram os terrenos conscientes da memória de uso contínuo e foram para os terrenos inconscientes da memória existencial. Ou seja, deixaram o centro da memória e foram para a periferia. Quando voltamos a viver uma situação mais tensa ou dolorosa, entraremos na região periférica onde eles se encontram e poderemos ser novamente afetados por eles. Quando você sente aquela angústia, tristeza ou desânimo e não sabe de onde veio nem por que apareceu, as causas estão nas zonas de tensão na periferia da memória. Você não se recorda delas, mas elas fazem parte do tecido da sua história de vida. Diversas perdas, ofensas, fracassos, momentos de medo e insegurança de nosso passado estão armazenados como favelas na grande cidade da memória. Algumas dessas favelas se encontram no centro da memória e nos perturbam diariamente. É o caso da perda de um emprego, de um problema que não conseguimos resolver, ou de uma doença obsessiva acompanhada de ideias fixas. Outras estão na periferia e nos incomodam eventualmente, como experiências traumáticas do passado.
memória de uso contínuo representa a memória de mais livre acesso, a que mais utilizamos no dia a dia para pensar, sentir, decidir, reagir e nos conscientizar. É a memória consciente. A memória existencial é a que contém os segredos da nossa história. Fica nos principais terrenos do inconsciente. Quem estudar e compreender esses mecanismos terá grande vantagem para superar as turbulências da vida e equipar a própria inteligência. A memória despoluída do jovem Jesus. Jesus poderia ter tido tanto a memória de uso contínuo como a memória existencial, saturadas de zonas de tensão. Se ele não fosse uma pessoa com elevada capacidade de gerenciar seus pensamentos e reescrever sua história, teria uma personalidade cheia de conflitos. Se não possuísse uma habilidade ímpar para debelar as zonas de tensão da emoção, ele poderia ter sido controlado pelo medo e seria uma pessoa extremamente ansiosa e traumatizada. Entretanto, medo não fazia parte do dicionário de sua vida. Além disso, Jesus era manso e dócil. O mundo podia desabar sobre sua cabeça e ainda assim ele permanecia sereno. Certa vez, seus inimigos quiseram destruí-lo e ele simplesmente passou por eles. João 10:39. Em outro momento, os discípulos que sabiam lidar com o mar estavam apavorados por causa de uma tempestade. O que fazia Jesus nesta hora? Estava dormindo. O mestre da vida conseguia dormir tranquilamente num barco prestes a ir a pique. Mateus 8:24. Há pessoas que ficam bloqueadas intelectualmente depois de sofrerem uma experiência traumática, como um acidente, uma perda de emprego, uma humilhação pública, uma separação. As zonas de tensão da emoção se tornam grandes zonas de tensão da memória. É possível apagar ou deletar a memória? A memória só pode ser reescrita ou reeditada, mas nunca apagada, a não ser que surja um tumor cerebral, uma doença degenerativa, um traumatismo craniano. Portanto, depois de registradas as zonas de tensão, a única coisa a ser feita é reescrever a memória com coragem e determinação. Jesus evitava o registro doentio em sua memória. Escolhia o caminho mais inteligente. É muito mais fácil não criar inimigos do que reescrevê-los nos labirintos de nossas memórias. Assim é. Boa reflexão, boa noite, gratidão, feliz semana a todos.